Olá, está no ar mais um programa Literatura em Foco para você pelo Amazon Sat. Hoje nós gravamos aqui no Palacete Provincial, exatamente no Café do Pina. Você que é de Manaus, conhece o Palacete Provincial? Você já veio visitar? Olha, o Palacete Provincial é uma verdadeira viagem. São muitos ambientes a ser encontrados para conhecer um pouco da nossa história. Aliás, o próprio Palacete já é uma grande história. Eu hoje vou falar com o professor doutor Enio Favacho. Olha, um livro que vale a pena conhecer, eu quero sugerir para você. Aliás, ele tem outras obras, inclusive uma já está aqui quentinha, ainda não será lançada agora, mas nós vamos mostrar para você e falar dela também. Professor, o autor sempre evita um envolvimento com a obra, mas percebe-se que o seu envolvimento é muito grande nesse contexto. Quer dizer, o senhor é um ator da própria obra. Como é que foi esse envolvimento e como você se descobre para a literatura? Olá, Abraim. Realmente, quando eu comecei a escrever, há uns 6 anos atrás, sob incentivo, né? Eu fui desenvolvendo ao longo dos anos histórias e personagens à medida de experiências que eu via e relatos que vinham até mim, né? Pessoas que queriam contribuir. Eu pedi para que pessoas mandassem documentário, é um livro histórico, né? Para que eu pudesse montar a história. Mas à medida que eu fui descrevendo o personagem, criando o personagem, a história, eu vi como é difícil a gente não se envolver com aquilo que a gente está produzindo, né? E de fato, no livro, para poder dar realidade ao personagem, para poder o personagem ser um personagem que atrai, que passa emoção, né? Eu tive que colocar um pouco da minha história, né, que fica subentendido nas linhas e na passagem aí do personagem principal. Nesse contexto, professor, existe uma figura importante. Uma figura que, para todo ser humano, ela é fundamental. O pai. E o senhor trabalha essa figura como a pessoa mais importante no contexto da construção da obra. Quer dizer, o pai acaba lhe descobrindo, não só como grande profissional, seguindo os caminhos do pai, mas lhe dando apoio para escrever a primeira obra. Quem é esse pai-herói? Esse pai-herói, não posso deixar de mencionar, né, que meu próprio pai, ele que praticamente não só me encaminhou para a vida, né, como adulto, mas me ensinou tudo que eu sei, né, desde os meus primeiros passos, né, a toda a minha construção emocional, toda a minha construção familiar que tenho hoje, tudo eu aprendi com ele, né. E como a obra, quando eu comecei a escrever, eu escrevi diretamente para os jovens, né? E vendo de fato que o pai, a imagem paterna na família é muito importante, então eu aproveitei esse link para poder valorizar a imagem paterna. E não tinha outra maneira, né, Abraim, senão colocar minhas experiências com meu pai. O título do livro é O Segredo de Joseph. Vamos falar um pouco dessa edição, da primeira edição, na língua inglesa e por que a edição na língua inglesa? Então, quando eu publiquei o primeiro livro, né, que foi o Diário de Estudante, que trata a fase infantil do personagem desse livro, ele foi vinculado na internet para aquisição. E como a internet ela alcança o mundo todo, então alguns brasileiros que residem no exterior, né, nos Estados Unidos propriamente dito,
tomaram conhecimento do livro e pediram o livro. E algumas remessas da primeira edição, ela foi para os Estados Unidos. Já na edição desse segundo livro, foi feita uma pequena tiragem, justamente para encaminhar para o exterior. O livro foi em inglês, tá, para o público americano. Agora, professor, eu estava lendo o seu livro e descobri também uma outra figura importante, né, a professora Sandra Márcia. E o senhor fala dela assim também como uma incentivadora, uma construtora desse homem escritor. Quer dizer, ela lhe dizia que aquele seu espaço era muito pequeno para a sua ansiedade de ser além daquilo. Como é que foi essa descoberta? Como é que essa professora aparece na sua vida? E como ela contribui? Abraim, eu vou confidenciar a você. Se não fosse o encontro que eu tive com ela como professor e eu como aluno, né, com certeza nada disso hoje estaria acontecendo. A professora Márcia, eu a encontrei no Instituto de Logística da Aeronáutica, eu fazia um curso de expansão lá. E ela foi uma das minhas professoras na área de psicologia. E no contato com a sala de aula que tive com ela durante 2 semanas, ela descobriu coisas que eu não sabia sobre mim, né? E num determinado dia, a gente conversando sobre a matéria da aula, ela falou para mim: Enio, você tem muito mais aí escondido dentro de você do que simplesmente a sua profissão aqui, né? Tá certo, Enio. Nós vamos ainda voltar falando da professora, mas vamos agora para um pequeno intervalo. Não saia, eu estou aqui no Café do Pina, no Palacete Provincial, e gravo com o professor doutor Enio Favacho. Me aguarde, eu volto já.